Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês a mensagem do coração de Deus. E a mensagem do coração de Deus se encontra em Marcos, no capítulo 11, no versículo 20, né? Nós vamos ver aqui que depois que amanhece, né, Jesus sai com seus discípulos da cidade onde ele estava purificando o templo, né? E aqui nós vamos ver, né, que quando na manhã seguinte, quando Jesus ele passou, né, pela figueira, e nós vamos ver que a figueira, naquele momento, não tinha para dar o que Jesus estava querendo. Mas também vamos ver, né, o que ele fez quando ele não encontrou o que ele queria. É claro que isso tinha uma lição, era algo que ele queria passar para os seus discípulos, queria ensiná-lo, porque ele tem domínio e poder sobre todas as coisas, e o que ele foi procurar ali, mesmo não tendo, ele faria ter, mas ele não exigiu, não fez recriar, porque o que ele queria passar para os seus discípulos era outra coisa, né? Ele queria que ele estivesse avisando o que ele queria ensinar, porque se a intenção de Jesus foi encontrar na figueira um fruto que ele não tinha naquele momento, porque não era a época de ter figo, né? E ele então ficou frustrado? Não. Ele tem poder para, naquele momento, fazer aquela figueira todinha ali, ter muitos frutos, que iria saciar ele e também iria sobrar, porque ele é Deus de milagre, Deus de poder. Mas esse não era a questão aonde ele queria tratar, né? Ele tinha uma área específica onde ele queria trabalhar, né? Porque se fosse para realizar a vontade dele naquele momento, né, ele faria. Mas a lição que ele queria passar vai ser essa daqui que nós vamos estar lendo. Na manhã seguinte, quando os discípulos passaram pela figueira que Jesus tinha amaldiçoado, notaram que estava seca desde a raiz, né? Mais atrás, né, no versículo 12, que a gente está no versículo 20, né, vem dizendo que quando Jesus saiu de Betânia, ele teve fome, viu que certa distância havia uma figueira cheia de folhas e foi ver se encontraria figos. No entanto, só havia folhas, pois ainda era tempo de dar fruto, pois ainda não era tempo de dar fruto. Mesmo não sendo tempo de dar fruto, ele podia fazer dar fruto para se saciar, porque você vê que quando Jesus estava com os seus discípulos e o povo lá no monte, e lá ele pregou a palavra, já estava ficando tarde, e os discípulos foram lá mostrar ali para Jesus um problema, ele só tinha pouca quantidade ali para saciar aquelas pessoas dos pães, né? E Jesus só abençoou, e à medida que foi distribuindo, foi multiplicando. Então você vê que Deus ele tem esse poder, né? Mas ele também vem ensinando que o que ele amaldiçoou, né, as palavras dele têm peso, têm poder, e foi tudo rapidamente depois que a palavra dele foi lançada, né? Porque só em pensar, ele já encontraria aquele fruto que ele estava almejando, né? Mas aqui nós vamos ver, né, que aqui tem uma lição para os discípulos aprender e nós também aprendermos, né? Então, só havia folha naquela figueira. Ou seja, era para ele ficar conformado, porque não era a época, né? Não é ele que tem poder de todas as coisas, ele que iria ficar naquele momento conformado. Poderia ficar conformado porque as estações ao qual deveria dar não tinha chego ainda. Mas Jesus quis mostrar o poder dele, né? Ele quis mostrar o poder dele. Não era tempo de dar fruto, mas Deus podia fazer. Mas o que Deus quer dizer é que as nossas palavras, ela tem poder e peso no mundo espiritual. Ou seja, o que eu fiz aqui, discípulos, é para vocês também fazer. Ou seja, mas não é para usar o poder e a autoridade para fazer mal, para amaldiçoar. Mas é para usar o que eu dei a vocês para dar vida, né?
para dar vida, é para ver a manifestação do poder de Deus. O que eu estou fazendo aqui é para manifestar o poder de Deus. Eu quero dizer para vocês que você pode fazer as mesmas obras que eu realizei, ainda maiores. Ou melhor, você vê que uma situação aqui estava difícil, porque eu estava querendo algo, então era impossível daquela figueira me dar o que eu queria, que era o fruto, então era impossível. Mas através das palavras que eu chamo a existência, ela vai passar a existir. Ou seja, vai passar a existir o que não tem vida, o milagre vai acontecer. E o que for para destruir o mal que tem assolado, para desfazer a obra maligna, vai ser desfeito pelo poder do nome de Jesus, vai ser amaldiçoada as obras das trevas. Né? Então vai trazer benefícios para você, para abençoar e chamar a existência, né? E para o mal vai ser para destruir a ação do mal. Essas palavras que você e a autoridade que vocês vão usar e vai poder contemplar das maravilhas de Deus, vai poder ver o resultado da sua fé. Ou melhor, o que eu fiz, vocês podem fazer mais obras maiores do que essa que vocês estão presenciando, vocês vão ver. Ou seja, vocês vão poder, vocês foram chamados para viver de milagres, porque eu vivo de milagre, né? Eu faço o impossível se tornar possível. E vocês, sendo filho de Deus, herdeiro de Deus, vocês também têm que viver esses milagres na sua vida, na vida de vocês, porque foi dada a vocês essa autoridade. A vida está em vocês, né? Então, quando Jesus amaldiçoou aquela figueira, os discípulos prestaram atenção naquele ato ali, naquele momento. Jesus disse para aquela árvore, nunca mais coma do seu fruto. E os discípulos ouviram o que ele disse. Ou seja, os discípulos devem estar intrigados. Ué, como assim Jesus amaldiçoou a figueira? Né? Nunca mais coma do seu fruto. Então eles ficaram assim, né? Foi algo tão rápido, tão veloz, né? O poder de Deus. E aí passou, né? Quando passou no outro dia, o discípulo lembrou daquela cena, daquele ato. E eles lembraram a Jesus assim, Senhor, ele falou assim, Senhor, lembra daquela árvore que o Senhor amaldiçoou? Ela se secou. Jesus disse aos discípulos, tenha fé em Deus. Eu digo a verdade, vocês poderão dizer esse monte, levanta-te e atire-se no mar. E isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá. Ou seja, o que eu fiz foi porque eu criei. Eu acreditei. Eu chamei o que não existe como se existisse, né? E ele falou assim, é preciso, no entanto, crer que acontecerá. Quando você ora, você determina, vocês têm que crer que aconteceu. Vocês têm que crer no poder da oração, nas palavras que saem do lábio de vocês. Ela é poderosa, ela é espírito e vida, né? E ele disse assim, vocês não podem, né, ter dúvida no coração de vocês quando vocês assim oram, quando você está chamando a existência. Vocês têm que entrar na presença de Deus confiante, com fé, para que o poder de Deus se manifeste. Ele vem mencionando isso aqui. Digo-lhe que se crer que já receberam qualquer coisa, pedirem oração, lhe será concedido. Então ele vem ensinando, né? Tudo que nós pedimos, devemos crer que já foi concedido. Quando você ora, clamando a Deus por uma resposta, por algo que você deseja, né? Por algumas situações adversas que vêm ocorrendo, você precisa dessa intervenção divina. Quando você se prostra diante do Senhor e clama pela ajuda, você em seguida, depois que orou, você pediu, vocês devem confiar no Senhor. Vocês devem agradecer que já alcançou, né, o que pediu. Isso é fé, né? E
E aqui vem dizendo, vocês têm que crer que receberam, né? E qualquer coisa que pedir em oração vai ser concedida. Por quê? Porque você está crendo. Ou seja, você não está perdendo tempo em se curvar, em buscar aquele que tem poder e domínio sobre todas as coisas. Vocês estão fazendo certo, mas ainda pode ficar melhor. Para completar, né, o que vocês estão fazendo, é necessário ir com fé, confiar, perseverar e agradecer. É necessário. Quando estiver orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe, para que seu Pai no céu também perdoe seus pecados. Então, ele vem mencionando, né, que o nosso coração ele tem que ser um coração limpo, porque a Bíblia diz que é do coração que procede a saída da vida. Se tiver algo no seu coração que atrapalhe, se você tiver que perdoar alguém por algo que alguém fez, a Bíblia vem dizendo que deve ser perdoado, para que o nosso Pai também venha perdoar aqueles que têm nos ofendido, né? Aqueles que têm feito coisas que desagradam a pessoa, né? Mas se você se recuar, se recusar a perdoar, o seu Pai no céu não vai perdoar os seus pecados. Então, você deve perdoar aqueles que te ofenderam, que te magoaram. Caso não, como que o vosso Pai há de perdoar os seus pecados? Então, nós sabemos, né, que nada pode estar no nosso coração, porque se tiver algo no nosso coração, é uma porta aberta para o inimigo se instalar. E isso é um bloqueio para que as bênçãos do Senhor se manifestem. É um bloqueio para que a bênção venha, naquele momento, se manifestar. Por quê? Do coração procede a saída da vida. Se o coração está liberado, se o coração está limpo, as bênçãos do Senhor alcançam, né? Ali não há liberdade para o inimigo, quem lidera é o Senhor. Então, havendo perdão, né, um coração limpo, um coração que não há lugar para o inimigo, né? Deus vai ter prazer de edificar, de liderar e de abençoar também sua oferta, suas orações, ela vai ser ouvida, porque não há impedimento, não há barreira que impeça ela por guardar algo no seu coração, né? Então, suas orações é liberado quando você libera o perdão, quando você libera quem o ofendeu, né? E dessa forma fica mais leve, você fica bem com Deus, porque cada um vai dar conta a Deus, mas você tem que estar bem com Deus, você tem que estar com o seu coração no altar, porque para que a sua oferta ela seja aceita, o seu coração tem que estar resolvido, né? Porque só vai ser aceito por Deus essa oferta, só vai subir na narina dele como oferta suave, quando assim tiver limpo, não tiver nada no seu coração, né? E assim, ele que sonda, ele que conhece, a recompensa vem dele. As bênçãos são liberadas em nome de Jesus. Amém? E essa lição que Jesus queria deixar para os seus discípulos, né? Por ele ter amaldiçoado a figueira, né? Então, ele quis dizer que a autoridade que ele estava usando, os discípulos também tinham. Eles podiam usar, né? Eles tinham que agir essa fé. Pois Jesus sabia que tinha que deixar uma liderança forte, uma liderança ali que faria a diferença, que estaria usando essa autoridade, estaria dando continuidade a essa missão. E para isso, ele estava ali, né, ensinando os discípulos, ele sempre estava ali, trazendo os discípulos para perto, para assim trabalhar e ver como eles iriam reagir, né? Você vê que naquele momento, ao qual, quando Jesus, né, ele amaldiçoou a figueira, nós estamos vendo que naquele momento os discípulos não falou nada, mas no dia seguinte, quando eles olharam aquela figueira, eles lembrou a Jesus, né? Então, isso quer dizer que Deus estava esperando essa interação com ele, né? Então, Deus sempre é aquele que está interagindo conosco através de sua palavra, que está sempre nos ensinando, nos instruindo. E quando nós acatamos, recebemos essa disciplina, recebemos as orientações dele para a nossa vida,
a gente passa a se tornar filhos obedientes, filhos prudentes, sábios, que escolheu a boa parte, que escolheu agradar ao Senhor. Né? E para agradar ao Senhor, nós temos que negar a si mesmo para poder seguir com propósito, seguir andando com integridade nos caminhos do Senhor. Né? Então, não vou me demorar, né? Eu vou encerrar já essa mensagem, mas é necessário estar no altar de Deus. Estar no altar de Deus é estar com a vida limpa, estar com a vida, né, no altar de Deus, é estar longe de tudo aquilo que te afasta de Deus. Amém? Tudo foi feito com rapidez, né? Tudo foi feito com rapidez. É a própria palavra de Deus que ordena, né? Então, o uso dela feito certo vai surgir, vai vir com velocidade, vai vir com rapidez, né? E também vai desfazendo o mal, né? Pois as armas das nossas milícias, elas não são carnais, mas espirituais, para destruir as fortalezas, o mal. Então, você usando com fé, com o coração se crê e com a boca se faz confissão, determinando todo o negócio, seja firme, pois a luz do Senhor brilhará em teus caminhos. Quando eu determino, é porque eu estou crendo, estou confiando. Se eu confio, porque eu já lancei a semente, eu já usei a base dessa oração, eu já coloquei ali o fundamento e ela não vai voltar vazia. E dessa forma, o poder de Deus vai se manifestar em nome de Jesus. Bom, aonde você está, não sei o problema que você está vivenciando, mas sei que Deus falou com você. E você, a partir de hoje, vai usar a palavra de vida e ela não vai voltar vazia. O inimigo vai voltar envergonhado, porque o poder e a autoridade te foi concedido para você repreender o mal, desfazer a obra do diabo e assim poder contemplar as maravilhas de Deus. O mal não pode prevalecer, pois envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantaram contra nós, diz o Senhor. Então, você agindo, a autoridade que Cristo te deu, você não estará por baixo, mas por cima, sendo cabeça e não cauda no sentido espiritual. Não o inimigo que pisará em você, mas você colocar o inimigo debaixo dos seus pés, né? Em nome de Jesus. As obras das trevas, ela tem que ser, sim, repreendida, amaldiçoada, né? A nossa boca, ela foi feita para abençoar a vida do próximo, não para amaldiçoar, mas as obras das trevas, nós devemos amaldiçoar todas as obras que é erguido para destruir a vida do próximo, ela é sim feita para destruir o mal em nome de Jesus. Amém? Então, quando eu abençoo o próximo, eu estou me abençoando, eu estou agindo igual a Jesus, né? Então, que a cada vez mais possamos estar unidos a Deus, a sua palavra, para que possamos ter os nossos caminhos iluminados, nosso entendimento iluminado e a nossa vida abençoada em nome de Jesus. Pois é Deus que sonda o nosso coração. Lembrando, tudo que a gente planta, né, seja ela boa ou má, os frutos vão vir. Então, que possamos a cada vez mais plantar sementes boas para que possamos ter uma boa colheita. Pois sabemos que toda mudança provoca uma reação, seja ela boa ou má. Então, toda mudança vai provocar uma reação. Se eu mudo, usando a palavra, exercendo meu direito, vai provocar uma reação boa, né? Eu vou ver a manifestação do poder de Deus, eu vou ver de milagre, porque eu estou usando a minha fé, né? Amar as reações más é quando a gente não reage, não age a fé. É quando nós ficamos neutralizados, infrutífera, né? A gente não avança, a gente fica neutralizada, ou seja, incrédulo. Então, a gente não consegue avançar. Então, vai surgindo esses efeitos, né? Então, Deus quer que as nossas reações sejam boas para provocar o milagre, em nome de Jesus, trazendo à existência as coisas que não existem como se já existissem no nome de Jesus. Amém?
Eu vou ficar por aqui, mas desde já abençoe a vida de vocês. Lembrando que tem vídeo novo no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ative a opção todas para que todas as vezes que tiver vídeo novo no canal, você seja notificado no nome de Jesus. Amém? E até o próximo vídeo em nome de Jesus. Tchau, tchau.